Oi, eu sou a Bu e você tá no meu canal. O papo de hoje é sério. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Esse vai ser um vídeo de bate-papo. Na verdade, eu vou bater o papo e vocês vão ficar sentadinhos aí ouvindo. Aguenta a mão porque tem bastante história pra contar pra vocês. O vídeo vai ser longo, eu não sei. Passou bastante tempo pra eu conseguir gravar esse vídeo, de ter coragem, de poder sentar aqui e respirar sem chorar na frente da câmera. E, por favor, assistam, curtam, compartilhem, porque às vezes a gente só tá aqui, né? Eu tô aqui sozinha, né, no meu escritório, falando com uma câmera, esperando que alguém me ouça. E se você tá me ouvindo aqui, comenta aqui embaixo, né, durante o vídeo, porque é um vídeo bem especial, onde eu conto como foi a minha segunda consulta, alguns mitos e verdades aqui do pré-natal nos Estados Unidos. E eu espero que você goste, então vem comigo. Tá, o papo de hoje, então, ele é sério, porque eu vou falar um pouco sobre a minha segunda consulta de pré-natal. E antes da segunda consulta, eu tive a minha primeiro ultrassom, na verdade, segundo ultrassom, né? Porque o primeiro foi um transvaginal na própria clínica com a médica, e onde eu pude ver o coraçãozinho bater, vi que tinha um embriãozinho lá e tudo mais. E vocês viram, né, no vídeo do canal que eu falei da primeira consulta, né? Como que é como foi a primeira consulta do pré-natal aqui nos Estados Unidos. E se você tá chegando, você é novo aqui, você ainda não me conhece, prazer, eu sou a Bruna. Nós somos uma família brasileira, estamos morando aqui nos Estados Unidos por estudos. Meu marido ele faz MBA aqui na Universidade de Wisconsin, então a gente mora aqui em Madison, em Wisconsin. Já tem 9 meses, está sendo bem especial, uma experiência muito incrível. Mas o mais incrível de tudo isso, o que acabou de acontecer, é que eu estou grávida. A minha segunda consulta foi algumas semanas atrás. Foram muitas informações, muitas coisas aconteceram e eu não consegui vir aqui, não consegui sentar para poder gravar esse vídeo, não consegui roteirizar ele até hoje, porque muitas coisas começaram a acontecer, muitos pensamentos vieram na minha mente, vocês vão entender tudo isso agora. Então, se você já se interessou por esse vídeo, se você conhece alguém que está passando por esse mesmo processo de gravidez, tanto no Brasil como fora do Brasil, compartilhe esse vídeo, vai me ajudar muito aqui no meu trabalho e eu tenho certeza que vai poder ajudar essa outra pessoa também. Então vamos lá. Antes de contar a segunda consulta, eu preciso falar pra vocês que depois da primeira consulta eu comecei a conversar, né, normal, né, de grávida, né, de gestantes, conversar com outras mães que passaram pelo mesmo processo, né, então conversei com brasileiras, que são daqui, que tiveram o mesmo médico, o mesmo convênio, tudo. E conversei com americanas que estão aqui, que tiveram o cuidado muito parecido, né? Porque aqui é a nação delas e tudo. Então eu queria entender um pouco sobre a cultura do parto aqui, né? A cultura do pré-natal daqui, como que funciona e tudo mais. Aí entra um momento de mitos e verdades, né? Porque eu sempre ouvi que aqui nos Estados Unidos o parto normal ele é 100% e tudo mais. E assim, em partes, né? Em partes ele é mito, em partes ele é verdade. Por quê? Eu vou esclarecer isso. Porque os partos aqui, eles são normais, né? Por via vaginal, grande maioria, sim. Porém, está crescendo o índice de cesáreas. Algumas cesáreas de emergência, algumas cesáreas eletivas também. Não como no Brasil, que a gente sabe que a porcentagem é muito grande, né, de cesáreas no Brasil, mas aqui está crescendo. Com essas americanas que eu conversei, a grande maioria, na verdade, sério, gente, eu conversei assim com mais de 10 mulheres, todas americanas, né, nativas aqui, 100% delas. Depois eu tive uma grata surpresa de ter conhecido 2 que não. Mas até o dia da consulta, eu só tinha conversado com americanas que tinham tido alguma intervenção no parto delas. E conversando com elas, uma ou outra
era notório, assim, que era óbvio, né, que ia precisar, assim, dessa intervenção. Algumas não necessariamente, se elas tivessem estudado, tivessem pesquisado e não só ouvir o médico ali, né, porque muitas vezes a médica ela só falava, olha, você vai precisar entrar para uma indução, né, que elas vão induzir então o parto. E eu perguntava, mas quanto tempo que era? Porque às vezes, muitas vezes, né, a indução ela é boa, né, ela é necessária quando ela tá ali já 41 semanas, então o bebê já tá grande, tá sendo prejudicial pra mãe, ela pode estar com problema no nervo ciático e tudo mais. E aí, assim, é super indicado e eu, ok, né? Mas elas estavam sendo indicadas para fazer a indução com 39 semanas, 38 semanas e meia. E isso não foi apenas com uma pessoa, foram com várias pessoas, e às vezes com a mesma pessoa em outras gestações. E isso foi crescendo assim em mim o desejo de preciso conversar com a minha médica para saber se ela vai querer induzir, se ela vai querer intervencionar no meu parto, né? E então conversei com algumas brasileiras também sobre como foi o parto delas com essa mesma médica, como foram as vias de parto dessas pessoas, né? De cada uma delas, tanto americanas quanto brasileiras. Algumas tiveram cesárea, outras tiveram via vaginal, porém nenhuma das pessoas que eu conversei, nenhuma das mulheres que eu conversei, tanto brasileiras quanto americanas, até o dia da consulta, nenhuma delas tinha tido um parto natural, humanizado, né? Ele pode, detalhe, abrindo parênteses aqui, né, que eu falei natural, humanizado, ele pode ser humanizado se ele é cesárea, ele pode ser humanizado se ele é... A questão do humanizado é você ter todos os seus desejos atendidos, né? Você ter respeito, as pessoas terem respeito por você, pelo seu filho e tudo mais. Mas quando eu digo natural, é sem nenhuma intervenção médica, sem nenhuma intervenção de medicamentos e tudo mais. E essa pode ser uma escolha da mulher, que foi comigo. Na gravidez da Melissa, que é o que eu quero comentar com vocês, foi uma cesárea, porque ela estava sentada, né? Ela estava pélvica, ela não estava cefálica, então ela estava sentadinha, com as perninhas cruzadas, bem encaixadinho, o bumbum bem encaixadinho, mas não era a cabeça. Então, precisou ser uma cesárea, depois de 40 semanas e 3 dias. Então, eu esperei o máximo que eu podia, já tinha passado o tempo dela, né? Mas a gente viu que ela já estava grande, não tinha mais como se movimentar muito, assim, o movimento dela já estava ficando bem menor. Então, nós optamos, sim, pela cesárea por conta disso. Porque até então eu tinha feito todas as mirabolâncias, assim, possíveis. Colocar gelo na barriga, ficar de cabeça para baixo e milhões de coisas, né? Yoga, e fiz muita coisa mesmo. Mas o desejo dela foi ser cesárea e foi tudo tranquilo. Foi uma cesárea muito boa, foi humanizada, foi muito tranquilo. Tivemos aquele momento pele a pele, logo na primeira hora a gente teve a amamentação e foi perfeito, né? Já o da Bela, eu também me esforcei ao máximo para ter um parto, aqui nos Estados Unidos eles chamam de VBAC. Eu esqueci como fala no Brasil, mas é o parto normal após a cesárea, né? Que muitas pessoas acham que isso não seria possível e tudo mais, mas estudando, e a gente se dedicando, a gente se esforçando ao máximo, né? Se mantendo saudável e tudo mais. E da Bela foi um parto natural. E um parto natural sem intervenção. Então não teve ocitocina, não teve anestesia, não tive aquele pique no períneo, então foi totalmente natural e foi da forma que eu realmente queria. Eu tinha feito um plano de parto, eu tinha uma doula me acompanhando, no dia do parto ela não conseguiu estar presente, né, por problemas pessoais, mas ela estava com a gente no telefone, ela passava todas as informações para o Mahori, então o Mahori foi a minha doula, foi um ótimo doula para mim. E logo após o parto, tudo foi muito mais tranquilo, assim, né, na recuperação e tudo. Então esse é o meu desejo para esse bebezinho que tá aqui agora, né? Para que eu possa ter um parto natural, porque eu sei que foi bom pra Bela, foi bom pra mim, então eu quero que seja o mesmo, sabe? Então, com tudo isso em mente, né? Com toda essa carga que eu já tinha, com todo esse conhecimento, né? Que eu já tinha adquirido de porcentagem, né? Das americanas que eu tinha conversado, de brasileiras que eu tinha conversado, de outras brasileiras que eu já tinha conversado de outros estados,
Então eu já tinha algumas dúvidas e algumas perguntas para fazer para minha médica. Lembrando que das brasileiras e americanas que eu conversei que não tiveram intervenção no parto, assim como eu, é o meu desejo para esse parto também, elas tinham sido atendidas por midwife. Então, midwife é uma parteira e ela tem acesso a toda a sua documentação, ela vai fazer todo o acompanhamento com você durante todo o pré-natal, ela vai fazer pedidos médicos, ela pode recomendar alguns medicamentos, ela vai estar ali no seu trabalho de parto, pode ser tanto em casa como também no hospital, então ela pode fazer esse acompanhamento dentro do hospital com você. A única coisa que uma midwife não faz é a cirurgia de cesárea. Única coisa. Todo o restante ela faz o acompanhamento pré-natal, no parto e no pós-parto. E ela faz o acompanhamento tanto com você quanto com o bebê. Então, eu notei essa grande diferença por conta disso, né? Então, mas eu queria muito conversar com a minha médica e saber da posição dela em relação a isso, porque isso é muito importante para mim. Principalmente agora que eu tô no início da gestação, eu sei que muitas coisas podem acontecer. Eu já vi vários relatos, conheço várias pessoas próximas de mim que o parto não foi da forma que queria, ou também a gestação não seguiu da forma que ela tinha planejado e desejado. Mas essa é uma questão que eu levantei e falei para minha médica no dia que eu fui lá fazer a segunda consulta, que durante a gestação, a gente não tem muito poder de escolha, né, em relação ao bebê que está crescendo aqui dentro. Algumas escolhas que nós somos capazes de fazer: alimentação, exercício físico, né, me manter ativa, de estar trabalhando ou não, então de estar me movimentando ou não. Essas são algumas escolhas que a gente pode fazer, mas não no desenvolvimento da criança. Mas a escolha que eu sei que eu posso fazer é a do parto, a via de parto. Eu vou querer uma cesárea? Eu vou querer um parto natural? Não, eu vou querer uma cesárea ou eu vou querer um parto vaginal? Eu vou querer que ele tenha intervenção ou não tenha intervenção? Então, eu tenho poder de escolha no momento do parto. No momento da gestação em si, eu não tenho muito poder de escolha, né? É a genética, né? É meu corpo que vai estar trabalhando, é o corpo do bebê que vai estar desenvolvendo, sem muito poder de escolha da minha parte. Mas no parto eu tinha esse poder de escolha, que foi o que eu falei pra ela. Então, eu cheguei lá na médica, conversei. Primeiramente, quem fala com a gente são as enfermeiras, elas tiram nossa pulsação, elas veem nosso peso, fazem todas as anotações, toda essa parte técnica, né? Ela faz, deixa tudo registrado lá no computador. A médica entra e analisa tudo aquilo que ela registrou ali no computador. E ela também registra algumas perguntas que você fez para a enfermeira passar então para a médica, que foi essas perguntas que eu fiz para ela, foi sobre até quanto tempo ela esperaria que meu bebê viesse, né, assim, de forma natural, sem intervenção, e se o hospital, ele aceitaria um parto na água, um parto mais natural, ou qual seria o mais indicado. Então, ela falou o que eu tinha em mente, eu expliquei tudo pra ela, tudo isso que eu já expliquei pra vocês. Falei que meu corpo, eu sei que essa é uma coisa que eu preciso falar pra vocês. Aqui nos Estados Unidos, a partir de 35 anos, a mulher ela é considerada velha para a gravidez, né? É uma gravidez de risco, diferentemente do Brasil, que é a partir de 40 anos de idade. Mas, por ser, então, a partir de 35 anos, que é um parto mais dificultoso, um parto um pouco mais problemático, pode ser um parto mais arriscado, realmente. Então, eu tenho 34 anos, quando o bebê nascer, eu terei 35 anos. O bebê tá previsto para novembro, meu aniversário é em outubro. Então, tem essa questão aí. Então, eu coloquei essa questão para ela e eu falei, mas eu conheço o meu corpo. Eu sinto que eu estou bem, eu sinto que eu estou forte, eu sinto que eu estou saudável, eu tenho feito meus exercícios, eu tenho me mantido bem, eu tenho comido bem. Então, eu tô me cuidando, né, do melhor que eu posso fazer. Eu sei que ainda é o início da gestação, eu sei que muita coisa pode acontecer, mas, pensando no melhor, pensando no agora, se o parto fosse agora, e eu estou da forma que eu estou, eu quero um parto natural, sem nenhuma intervenção. E ela sim, ela compreendeu, porque ela pôde dar o feedback dela, e ela falou que ela estaria comigo nessa, e eu já fiquei, era tudo que eu queria. Mas,
e aí entrava o mas. Que ela falou que eu só poderia ter o parto natural, com um mínimo de intervenção, se eu já tivesse um acesso na minha veia. E esse acesso, né, que é aqueles caninhos assim na veia, eles facilitam, né, se você precisa de alguma medicação, se algo não corresse assim da forma que ela desejava. Mas ela também ressaltou que ela ama anestesia epidural, que é aquela anestesia onde ela só neutraliza a parte pra baixo, né, das pernas, assim. Então, você ama? Eu, ok. E ela foi e falou, ou então, o que a gente poderia fazer é já agendar uma cesárea. Aí eu, peraí, eu me fiz entender? Eu falei, claro que eu quero uma natural, sem nenhuma intervenção, sem nenhum medicamento. Eu olhei pro Marrone e o Marrone ficou tipo, ok, não é isso que eu quero. Então, saindo de lá, ela é muito atenciosa, ela é uma médica incrível, tem bastante experiência, mas ela levantou várias questões, né, que a gente vê já no Brasil também, eu já ouvi muito sobre isso quando eu fui ter a Bela e tudo mais, do risco, né, da minha cesárea, da minha cicatriz da cesárea, ela romper, ela abrir e ter um sangramento desnecessário, né? E eles terem que partir então para uma cesárea de emergência e tudo mais. Mas assim, eu não quero trabalhar com o negativo, sabe? Eu não quero trabalhar com o que pode acontecer de ruim. Eu quero trabalhar com aquilo que eu sei que pode acontecer de bom. E eu sei que eu posso, né? E a minha cesárea, ela foi... quando o neném nascer, vai ser quando... 8 anos atrás. A Melissa vai fazer 8 anos em janeiro. O bebezinho vai estar nascendo em novembro. Então, não faz muito sentido, sabe? Sendo que eu já tive um parto natural, sem intervenção, de sucesso com o da Bela, que faz há 4 anos atrás. Então, meio que assim, me deixou um pouco decepcionada, sabe? Mas era tudo que eu tinha pedido pro Senhor. Eu sabia que essa poderia ser a resposta, sim. Assim como eu quero muito gravar esse vídeo pra vocês, contando a diferença de cada país, né? Que eu tive a oportunidade de passar por isso. Tive a oportunidade de passar por pré-natal em particular e no SUS, a diferença que é no Brasil e tudo, e agora aqui nos Estados Unidos. Então, eu vi essa diferença, eu sabia que isso podia acontecer, eu sabia que essa podia ser sim a resposta, mas era tudo que eu tava pedindo pro Senhor. Eu pedi claramente para que Ele deixasse de uma forma bem clara, que eu não tivesse dúvidas, de que eu deveria continuar o meu acompanhamento de pré-natal com essa médica ou deveria mudar. Então, ficou muito claro que eu devo mudar, então eu vou mudar, vocês vão ver eu indo para uma primeira outra consulta, né? Então vai ser minha terceira consulta, vai ser daqui acho que 2 ou 3 semanas, acho que daqui 2 semanas. Então, a minha próxima consulta, ela vai ser com uma médica diferente, na verdade, uma midwife, e é uma equipe, na verdade. Se eu precisar de uma cesárea de emergência, vai ter uma médica ali preparada para poder me ajudar. Mas se eu conseguir ter um parto natural, né, que é a natureza do meu corpo, eu vou ter e a midwife vai estar ali para me ajudar. Então, esse é o resumo da história. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que ele tenha sido minimamente esclarecedor para você. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Compartilha com alguém que esteja passando pelo mesmo ou por algo diferente. Me conta como que está sendo a sua realidade, né, a sua história, porque vai me ajudar muito e eu sei que pode ajudar várias outras pessoas aqui também. Então, essa semana eu tô entrando na 15ª semana, ou seja, 4 meses de gestação, a barriguinha tá começando a crescer. Eu sei que tá bem no início, como eu falei, muita coisa pode acontecer, né? Às vezes o bebê pode querer nascer antes, eu sei que pode ter muita coisa, né, gente? Muita coisa pode acontecer. Meu corpo pode não estar preparado e tudo mais, enfim. Pode acontecer cesárea? Pode acontecer uma cesárea. E você vai ficar triste, Bruna? Você vai ficar decepcionada? Não, eu não vou. Eu estou preparada se eu precisar ter uma cesárea desde quando eu tive a cesárea da Melissa, que eu não queria, né? Que não foi uma cesárea desejada, né? Eu esperei o máximo que eu pude esperar. Mas essa é uma das coisas que eu comentei e foi, na verdade, uma das coisas que me deixou bem chateada, que a gente pode ter escolha de muitas coisas, né? No geral, assim, na gestação, a gente pode escolher muita coisa,
né? A gente pode escolher se a gente vai querer ter uma cesárea, a data que a gente vai querer ter essa cesárea. A gente pode escolher se a gente vai querer ter um parto vaginal e se eu vou querer que eu tenha uma indução com 38 semanas ou com 39 semanas. Eu vou poder escolher se eu vou querer ter uma anestesia, né, no meu parto, para que eu não sinta as contrações, e eu tenho então meu parto vaginal com tranquilidade. Mas quando eu falo que eu não quero nenhuma dessas intervenções, que eu não quero cesárea, que eu não quero nenhuma anestesia, que eu não quero nada, aí entra essa luta que a gente tem que travar, sabe, contra o sistema, é o que me deixa muito chateada, sabe? Isso me deixa muito, muito mal. E até eu conseguir processar tudo isso, até eu conseguir aceitar que eu vou ter que lutar pelos meus direitos mais uma vez, foi difícil. Foi difícil, eu consegui encarar tudo isso. Chorei, eu ri bastante, eu compartilhei, falei bastante, agora eu consigo vir aqui e falar isso pra vocês. Eu não critico, não julgo nenhuma mãe que tenha escolhido um parto de cesárea, né, uma cirurgia cesariana, ou que tenha tido que fazer, porque eu passei por isso e eu não sou menos mãe por isso. Ou uma mãe que escolheu ter um parto vaginal, mas escolheu indução, escolheu ter todas as intervenções, mas você escolheu. Entende a diferença disso? Você escolheu. Se você pôde escolher, ai, Bruna, mas eu escolhi por falta de conhecimento. Aí é outra área, né? É outra área. Mas você escolheu. Então, se você escolheu, você teve a oportunidade de escolher. E eu não vou julgar jamais isso. Tipo, mãe é mãe. A gente já sabe os perrengues que a gente passa na amamentação. E quem não amamentou também passa perrengue. Passa perrengue de ficar acordada à noite, passa perrengue por conta de cólica, passa perrengue de um monte de perrengue, gente. A gente passa porque a gente é mulher, né? A gente passa esses perrengues. Mas quando eu posso escolher uma coisa e não me permitem escolher aquilo que eu quero escolher, é muito frustrante. Eu acho que vocês vão me entender. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou encerrar ele por aqui. E acho que é isso. Mais novidades eu vou postar aqui pra vocês, às vezes vai passar um tempinho até eu conseguir absorver tudo isso, mas eu vou comentar, eu quero deixar tudo isso registrado aqui pra mim mesmo, né, pra eu não esquecer jamais e pra ajudar, né, trazer esclarecimentos, trazer informação para outras mulheres. Se informem, não deixem de ser passada pra trás, não deixem o sistema vencer. Então, acho que é isso. Um beijo e tchau!